Olá, bom dia, quase boa tarde já. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso devocional bíblico Momentos Preciosos. Este canal aqui evangelístico, o Facebook e o YouTube da missionária Elizabeth Maciel da Igreja Pentecostal Unida do Brasil, a IPUB, que fica ali na Rua 7, número 185, na Vila Universal, bem pertinho da Florescente, na Parada 42 de Viamão. Você será sempre muito bem-ido até a nossa igreja, tá bom, querido? Querida, hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho mais da palavra do Senhor, essa palavra saborosa, esse pão gostoso que vem do céu diretamente, quentinho, sempre de manhã e sempre à tardinha, dentro do devocional Momentos Preciosos. Queridos, hoje nós vamos falar algo muito importante. Nós estamos vivendo em momentos de muita tribulação, né? É momento econômico difícil, é momento de depressão do pós-Covid ainda, né? Foram muitas percas, foi uma situação muito difícil, muito prolongada. Nós estamos vivendo momentos difíceis agora no cenário político nacional, né? Sabemos que estamos aí à porta de uma eleição, onde as pessoas já estão aí muito contrariadas, já estão há muitos anos com muitos dissabores por tamanha e tão grande depressão, né? Olha, Erivan Sagua quer participar da live. Eu vou começar aqui, vou falar um pouco do que nós vamos falar aqui, vou falar um pouco dessa palavra e aí você terá toda a liberdade para participar aqui dentro da live, solicitando a sua participação, até para contribuir com a própria palavra que vai ser colocada, tá bom? Querido, querida, é tão importante que nós estejamos entendendo o nosso cenário mundial, não somente aqui no Brasil, mas o porquê nós estamos e porquê nós nascemos nessa época, porquê nós estamos com o privilégio, né? Eu posso dizer o seguinte, com certeza, de sermos e estarmos no cenário mundial como a geração do arrebatamento. E nós estamos vivendo em muitas tribulações, mesmo que no Brasil não há guerras, não há perseguição religiosa, há um Estado laico, onde nós temos ampla liberdade de religiões e placas denominacionais, nós temos liberdade de falar de Cristo, mas nós sabemos que pelo mundo inteiro tem lugares que nunca tiveram acesso à pessoa de Cristo. Existem tribos, línguas, nações que estão muito enconchadas, podemos dizer assim, vivendo na sua conchinha de religiões e credos e superstições, vivendo e praticando coisas aleatórias à lei de Deus e também vivendo na mais profunda idolatria e paganismo. Mas também sabemos que tem lugares que sabem bem quem é Jesus Cristo e eles têm proibido o acesso a Cristo, né? Lugares de países aí com credos e com linhas, né, de pensamentos políticos e religiosos que não aceitam a pessoa de Cristo. Então, muitos têm vivido em grandes tribulações, também em grandes guerras, em grandes acontecimentos mundiais da natureza se voltando contra o homem, onde há muitos terremotos, muitas tragédias, muita fome, muito desemprego, né, muitos tsunamis, deslizamentos de terras, acontecendo coisas incríveis neste mundo. E as pessoas estão alienadas. Alienadas é quando uma pessoa está à margem de tudo aquilo que está acontecendo e está alienado, perdido, não está com entendimento do que está acontecendo. Então nós temos muitos problemas. E um dos maiores problemas que nós enfrentamos, principalmente aqueles que creem no nome de Jesus e que vivem essa vida em comunhão com Deus, ou estão começando a trilhar um caminho com Deus, é a luta espiritual do mal.
contra as nossas próprias vidas e contra a nossa própria salvação. O que nós estamos enfrentando? O mais íntimo que nós possamos enfrentar como cristãos é a oposição do nosso inimigo, é a oposição do inimigo das nossas almas. A palavra do Senhor diz que o diabo fugirá de nós se nós estivermos na resistência. E para estarmos na resistência, nós temos que estar munidos manejando como um obreiro aprovado, de todas as formas, da melhor forma, com toda a propriedade, a palavra da verdade. Nós temos que estar manejando essa palavra e sabendo usá-la e colocar em prática na obediência para que ela seja benefício para nós, edificação para nós próprios e vivificação do nosso espírito e da nossa carne, assim como para os outros, no ide, no pregar o evangelho, no levar a toda criatura as boas novas do Senhor e alcançar aqueles que estão cativos na mão do inimigo, junto com a salvação de Cristo. Porém, o inimigo das nossas almas, ele é banco 30 horas, ele não descansa. E uma das coisas que ele mais ama é armar armadilhas, provocar planos satânicos, fazer ardis. Ele é muito ardiloso. E ele consegue, sim, minar a nossa fé se nós não estivermos plantados na rocha e verdadeiramente arraigados, né, na fé, no firme alicerce que é Jesus. Nós podemos sim ser atacados e minados se nós não estivermos firmes no nosso posicionamento de cristão, no nosso posicionamento de homem e de mulher de Deus, né? O diabo, ele vai usar as suas ferramentas, ele vai usar os indivíduos que dão o ladinho assim para ele passar e se deixarem ser usados como vasos do demônio e não vasos de Deus, né? E o demônio vai se levantar com todo o ardil e com toda a sorte de projetos satânicos e com toda a sua fúria. Ele é banco 30 horas. A palavra do Senhor diz que ele está em nosso derredor, muito próximo de nós, ao redor de nós. Se nós estivermos munidos na obediência à palavra, se nós estivermos manejando essa palavra com toda a propriedade, como obreiros que não têm do que se envergonhar, mas que manejam bem a palavra da verdade, e se nós estivermos em Cristo verdadeiramente, vigiando no jejum, vigiando na oração, na consagração, e não falo só de uma consagração ou de um momento de jejum, de reunião da igreja, de uma convocação pastoral, de um hábito que se tem já no cronograma normal do mês da igreja. Eu estou falando de consagrar a vida, a nossa vida a Deus. A nossa vida entregue no altar, vivendo na maior santidade que nós possamos viver. E se nós não estivermos munidos, como diz em Efésios 6, das armaduras da fé, as armaduras espirituais, que é o capacete da salvação, a couraça da justiça, né? Calçar os nossos pés com a pregação do evangelho, na obediência, no ide do Senhor, no conjunto da obra, em todas as coisas, nós podemos sim ser atacados pelos planos de Satanás. Mas eu vou contar uma história que ocorreu há 530 anos, mais ou menos, antes de Cristo, quando o povo de Deus foi cativo ao povo da Babilônia e um jovem foi levado à Babilônia e desde o começo ele nunca saiu do espírito. Ele sempre esteve zeloso pela obra e esteve vigilante, porque não adianta orar, jejuar e não vigiar, e não tomar atitudes de fé. Ele desde o início tomou atitudes de fé. Ele desde o início ele foi contra tudo e contra todos, mas sempre a favor do Deus dele, que é o nosso Deus Jeová, o nosso Deus, o grande eu sou, que é o mesmo Senhor Jesus. É o mesmo Senhor, príncipe da paz, é o mesmo cavaleiro, rei dos reis, que virá no Apocalipse, é o mesmo. E esse mesmo Deus, ele sempre foi fiel a ele. Eu estou falando da pessoa de Daniel. Já vai abrindo a tua Bíblia aí no livro de Daniel, que é um livro antes dos profetas menores, que começa com Oséias ali. E é um livro depois de Ezequiel, depois de Salmos vem vindo, né? Os livros ali, Isaías, Ezequiel, Jeremias, né? E aí vem Daniel. Procura ali. Depois do meio da Bíblia, mais para frente um pouco, você vai encontrar o livro de Daniel. E hoje nós vamos falar no capítulo 6. No capítulo 6 de Daniel e no verso 10.
que fala da tenacidade, da resiliência, do zelo de Daniel e da coragem de Daniel, e fala da vigilância de Daniel em fazer aquilo que bem aprazia a Deus e não a ele. Porque se ele fosse pela carne dele, ele cumpriria as leis da Babilônia, da onde ele estava. Mas aí o governo medo-persa, ele veio e tomou também ali, e mesmo assim, mesmo quando ele estava lá na Babilônia e veio trazido para aquele primeiro governo ali, ele já foi bem visto aos olhos de todos. E ele começou a ser levantado, né? E ele já começou a agir a fé, mesmo sendo um adolescente, né? Mesmo sendo um jovem príncipe do povo de Israel, do povo judeu. E ele foi trazido para o palácio. E ali ele começou toda uma caminhada. Ele já se negou a princípio a aproveitar os manjares do rei, que o rei tratou os príncipes de uma forma diferenciada e trazia ali para eles os melhores manjares, as melhores refeições. Não, Daniel pediu para que ele e seus companheiros, Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram outros nomes, né, mas foram dados nomes para ele, né, dos persas ali, foi dado a ele porção diferenciada, porque ele pediu e foi aprovado. Ele pediu que dessem somente legumes e não participasse daquelas carnes estranhas e animais imundos que a Babilônia tinha costume, porque ele era zeloso pela palavra e era obediente. E ali eles ficaram mais viçosos, muito melhores alimentados com a palavra que vinha de Deus e com os hábitos e costumes que vinham de Deus, e ali ele foi se diferenciando. Mesmo que Satanás, no meio deste caminho todo, foi fazendo ardis, né? Fez com que a mulher lá de Potifar, onde ele trabalhava como copeiro, como mordomo da casa, fez com que ela tentasse fazer um assédio sexual contra ele. Ele se recusou, ela ficou braba, e aí pegou e o marido dela acreditou nela e colocou ele na prisão. E ele, mesmo sendo usado dentro da prisão com os dons maravilhosos de revelação em sonhos, não se lembraram dele. Os outros foram sendo soltos e um deles ele disse: olha, não, mas quando tu estiver lá na presença do rei, se lembra de mim, para que ele me tire dessa prisão. E levou tempo, ó, para aquele homem se lembrar. Foi só quando o rei teve um sonho que ninguém sabia interpretar, e Daniel foi usado para interpretar esse sonho. Eram sonhos de reinos que viriam depois e se colocariam ali, né, junto à Babilônia e tudo mais. E Daniel conseguiu fazer a vontade de Deus, porque ele sempre esteve em oração. Ele sempre esteve em jejum, ele sempre esteve em consagração, ele sempre foi um homem zeloso com a lei de Deus, e ele sempre foi um jovem, um homem que foi adquirindo a sua idade, porque costuma-se crer ali pela historicidade ali, que Daniel escreveu o livro do próprio Daniel, mais ou menos quando ele tinha uns 90 anos, e ele teve visões maravilhosas também do fim, maravilhosas do tempo do fim. E tempos que foram se cumprindo na nação judaica também, no ano 70. Olha, ele teve muitas e muitas e muitas visões, né? Ele teve muitas visões dentro do livro dele e dentro da vida dele. Por quê? Porque ele se mantinha na presença de Deus em obediência. Ele se mantinha fazendo a obra. E esse capítulo 6 aqui, em específico no verso 10, me chama muito a atenção. E uma outra vez eu fiz uma live, se eu não me engano, também anterior, a alguns anos atrás, no Facebook, sobre isso. E hoje o Senhor me tocou a falar novamente. Nós estamos vivendo tempos difíceis de perseguição às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro da própria igreja, às vezes dentro do nosso bairro, na nossa vizinhança, dentro do nosso trabalho, na escola, na faculdade, no posto de saúde, aonde a gente vai, sempre tem um vaso que se deixa ser usado por Satanás, e Satanás está 30 horas, o banco 30 horas funcionando para nos derrubar. A palavra do Senhor mesmo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ai daquele por qual vir, né, através da sua vida, o escândalo. O negar a Cristo,
ao retroceder, a não estar na presença do Senhor, né? Então vamos ler aqui, sem mais demora, Daniel 6, verso 10, que diz assim, ó, Daniel, pois quando soube que o edito estava assinado, ele entrou em sua casa, porque ora havia no seu quarto janelas abertas para o lado de Jerusalém. E 3 vezes ao dia se punha de joelhos, e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Aleluia, aí está o segredo. Você tem que ter uma tenacidade, você tem que ter uma resiliência, uma resistência ao diabo para que ele fuja de ti. Aquilo que tu é, tu continua sendo. Aquilo que tu aprendeu em Cristo, como diziam os apóstolos quando escreviam as cartas aos povos mais distantes, eles diziam, olha, da forma que tu recebeu, te mantém. Da forma que tu recebeu, faça. Da forma que tu recebeu, faça melhor ainda. Mas continue naquilo que tu foi chamado. Nós vamos ter um chá agora, aqui na Rua 7, número 185, na IPUB, na Igreja Pentecostal Unida do Brasil, na Vila Universal, perto da Florescente, agora no dia 8 de agosto. E sabe qual é que vai ser o tema? Floresça onde Deus te plantou. Floresça onde Deus te colocou para fazer a obra. Deus plantou Daniel num povo estranho, pagão, aonde ele foi escravizado junto com os príncipes de Israel e com todo o povo que foi para a Babilônia, mas ele floresceu aonde ele estava plantado. Ele floresceu aonde ele estava. Ele não retrocedeu mesmo diante de um edito medo-persa, aonde os anjos, né, demoníacos, usaram aqueles outros príncipes ali, porque Daniel era o terceiro coordenador geral de todos. E haviam muitos sátrapas, que eram governadores menores, e eles tinham inveja de Daniel. Eles queriam derrubar Daniel, e o diabo tem inveja de nós, ele tem inveja do plano de salvação que está reservado para as nossas vidas, porque o juízo já foi feito. O Espírito Santo mesmo nos convence do juízo e da justiça. O juízo já está feito. Foi inaugurado o inferno, o Satanás é o primeiro habitante, ele já está julgado, ele já tem o fim dele, mas ele não está contente, ele quer levar outros. É o ciúmes eterno, né, que Satanás tem de Deus e dos seus filhos. E ele está sempre ali, ele está sempre ali. E nós mesmo em meio aos problemas e aos levantes e a tudo que se levanta contra nós, nós não podemos baixar a guarda. Nós não podemos baixar a guarda, pensar em nós, sermos egoístas. Ah, mas eu estou numa terra distante e posso ser incinerado vivo agora. Eu posso ser estuprada, eu posso ser morta, eu posso ser saqueada, eu posso ser esfaqueada, metralhada. E eu vou pensar em mim? Não, eu vou pensar na causa do Evangelho, porque amar a Deus sobre todas as coisas, em primeiro lugar, e sobre mim principalmente, sobre o meu eu, sobre a minha carne. E Daniel não pensou na sua carne. Quando ele soube do edito, que ninguém podia, aqueles príncipes usados pelos anjos demoníacos enganaram o próprio rei, que amava muito a Daniel, que gostava muito da pessoa de Daniel e reconhecia o espírito excelente que Daniel tinha dentro dele. Mas, por um descuido do rei, ele foi enganado por Satanás a fazer uma lei para os sátrapas ali, usaram de lisonja. Ó rei, tu é o maior de todos, tu é o melhor de todas as nações, tu é o maior em tudo. Faz aí um edito, uma lei, que ninguém durante tanto tempo não pode fazer nenhuma petição, a não ser ao rei, a não ser a ti mesmo, que é o maior de todos. E o rei, na soberba, na empáfia dele, aceitou e assinou. Só que a lei dos medos e persas não podia ser revogada nem pelo próprio rei que assinou. Não podia voltar atrás. E aí foi feita a armadilha contra Daniel. Mas o que Daniel fez? Ele arregou, ele voltou para trás, ele removeu os marcos antigos, ou ele simplesmente se manteve íntegro naquilo que ele sempre aprendeu, naquilo que sempre foi instruído a ele, ou ele se manteve verdadeiramente na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Da mesma forma, nós passamos por uma campanha de juventude maravilhosa agora há pouco tempo. E passamos por uma campanha também lá na Serraria, quando nós fomos visitar, agora um dia desses em caravana lá,
que era não remover os marcos antigos, e agora a campanha anterior da semana passada foi: voltemos ao Senhor, não deixemos a chama se apagar do altar. Não é colocar chama estranha, fogo estranho, fazer diferente, não, é não deixar a chama apagar. E Daniel nunca deixou essa chama apagar. Ele, quando soube do edito, aí que ele foi para o quarto dele orar. Aí que ele pegou mesmo e abriu as janelas, porque ele sempre abria. Ele orava costumeiramente, com as janelas abertas, né? Não para se mostrar aos homens como faziam os fariseus, como faziam os príncipes das sinagogas, que iam lá para as esquinas de Jerusalém orar e fazer e desfigurar o rosto e dizer que faziam questão de mostrar ao povo que estavam jejuando e orando e oravam em alta voz. Nós podemos fazer orações públicas em alta voz, sim. Podemos sim fazer orações em grupos de louvor, em grupos de adoração, dentro do Facebook. Nós podemos orar publicamente. Não é essa a questão. Não é essa a questão de que Daniel podia ter fechado as portas e escondidamente orado para Deus. Não, ele fez como antes, ele sempre fez isso. Então ele costumava fazer isso. A palavra do Senhor diz que vai para o quarto em secreto e ora ao teu pai em secreto que te responderá. Mas não que tu tenha que fazer sempre uma oração de porta fechada, bem de boquinha fechadinha, murmurando. Pode fazer, se quiser faça, melhor ainda. Ou faça até em pensamento para o diabo não ter acesso aos teus pedidos e às tuas súplicas. Mas podemos orar sim. Ali Jesus estava apenas dizendo que não era para orar hipocritamente, era para ser sincero nas orações e não seguir a hipocrisia dos fariseus. A gente tem que saber ler, interpretar bem a palavra, né? Querido, Daniel foi forte, foi corajoso, foi intrépido. Nós temos que orar a Deus para que nos dê espírito de intrepidez e também dom de revelação de espíritos, para entender se aquele espírito que está falando contigo, às vezes pela boca de um profeta, e às vezes pela boca de um crente, ou pela boca de um marido, de alguém tão próximo de nós, e nos dá conselhos e diz: não, você não devia ter feito assim, não, você faça assim, não, você faça assado, né? E às vezes não é nem pela boca do diabo, é pela sensibilidade da pessoa, sabe? Aquela pessoa amiga, aquela pessoa querida que quer te dar um conselho, mas aí tu não pode se esquecer daquilo que tu tem intimamente com Deus. Com toda a educação tu vai responder para aquela pessoa, tu vai dizer: não, mas Deus me usa assim, ou Deus me usa assado. E sempre procurando fazer conforme tu foi ensinado e conforme tu foi chamado, porque Deus te chamou numa vocação e te vocacionou de formas diferentes. Tem profetas que chegam bem baixinho no teu ouvido ou vão lá no particular na tua casa e entregam um recado assim. Tem outros que são usados para reunir a igreja inteira num jejum. Nós temos uma profeta maravilhosa, a irmã Daniela, dentro da nossa igreja, que traz orientações quentinhas de Deus para a gente fazer campanhas de oração de 10 dias, para fazer campanhas, ou no particular da gente, ela entra e diz: ó, irmã, ora mais em pensamento, ora menos assim, fala menos. Outros já me dizem: ó, não fala tanto a tua vida, não fala tanto, já dão orientação particular. Outros são profetas e nem sabem que são. Que nem esse fim de semana, uma amiga minha, onde eu estive, ela, usada por Deus, me deu um recado ali, que Deus já estava me confirmando, que é para falar um pouquinho menos, né, para certas pessoas e cuidar bem para quem eu falo. E realmente isso Deus já tem me falado há meses e há semanas, e nessa semana mesmo Deus tem falado isso comigo. Ela foi profeta e nem sabia que estava sendo profeta. E nós temos que continuar fazendo conforme aquilo que foi nos ensinado, através dos profetas, através da palavra de Deus, que está aqui, que é o manual, a Bíblia, com 66 livros, que é o manual e regra de todo cristão, manual de fé e regra de todo cristão. Temos que crer nessa palavra e praticar, porque a fé sem obras é morta. E assim Daniel tinha, ele não tinha uma fé morta, ele tinha uma fé com obras, ele praticava. Tanto é que aí aqueles príncipes horrorosos lá viram, pegaram Daniel na cilada e denunciaram ao rei. O rei, com muito desespero, não dormiu a noite toda, mas teve que levar Daniel para a cova dos leões.
E o que aconteceu lá? Deus deu livramento na cova dos leões. Então eu estou falando aqui para um povo que está sofrendo todas as consequências de ser cristão e está sendo perseguido pelo diabo e pelos seus perseguidores e pelos seus inimigos o tempo todo. Eu estou falando para um povo que aceitou Jesus nessa campanha aí da juventude. Eu estou falando para aqueles que começaram a trilhar um caminho e o diabo começou a se levantar. Você vai arregar? Você vai voltar para trás? Ou você vai continuar com a mesma tenacidade, coragem e vontade e propósito do teu coração de seguir a esse Cristo, de ser digno dele, de carregar a tua cruz? Não importa que cruz que tu vá levar, porque Deus levou a cruz maior. Jesus levou a cruz maior, não tem sacrifício maior de amor do que ele fez. Então, você vai voltar para trás ou você vai seguir para frente, caminhando, reconhecendo-o em todos os teus caminhos. Vá por caminhos que tu possa reconhecer Jesus. Continue fazendo aquilo que tu possa reconhecer Jesus no teu caminho. Jesus não vai para uma balada, Jesus não vai beber, ele não vai fumar, ele não vai se prostituir, ali tu não vai conseguir reconhecer Jesus. Agora, se tu estiver num caminho onde tu possa colocar Jesus do teu lado, sem vergonha, sem culpa, e com todo o temor, aquele Senhor da tua vida, vá por este caminho. Vá por este caminho, continue na mesma tenacidade, não volta para trás. O que Deus fez com Daniel? Livrou ele da cova dos leões. Livrou ele. Ele dormiu, orou de certo ali, né, o tempo todo, né, jejuou todo aquele tempo, mas ele esteve em paz porque os leões dormiram. Eram leões famintérrimos, famintos. Eles deixavam os leões sem comer mesmo já para colocar as pessoas ali dentro e o leão atacar na hora e já destroçar e matar na hora. Mas Daniel foi liberto, foi livre, e o rei, não se contendo na sua angústia, não dormiu a noite toda, porque sabia que ele mesmo tinha feito essa lei. Ele foi lá de manhã bem cedo e chamou Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, servo de Deus, meu querido, será que Deus te livrou e que você ainda está vivo? E Daniel respondeu, para a glória de Deus. Porque ele fez o quê? Quando ele soube do edito, quando ele viu a perseguição chegando, quando ele viu que ele podia, sim, orar, não para mostrar para todo mundo, hipocritamente, que ele estava orando, não. Ele estava mostrando o Deus dele para toda aquela comunidade. Ele orava de portas abertas, sem medo. Assim como eu, sabe onde é que eu gravo? Eu gravo com o meu pedestal na beira da casa da vizinha e do vizinho aqui, numa casinha pequena de madeira, numa baixada, na frente da rua, onde passa mães e filhos escolares e pessoas o tempo todo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Porque o Evangelho de Cristo para muitos é vergonha, para muitos é constrangimento, mas para mim é poder de Deus manifestado aqui na terra. É a palavra do Senhor que liberta, que transforma. Não deixe de ser o cristão que você sempre foi ou o cristão que você está querendo se tornar. Vá à frente, vá para frente. O Senhor te protege, o Senhor zela pelos seus obreiros e pela obra. O Senhor é fiel, mesmo que nós nos mantenhamos às vezes infiéis diante dele. Aleluia. Palavra maravilhosa. E o Senhor diz assim, ó. Folheou a Bíblia e foi lá para Ezequiel. Mas vamos em Daniel, então, no capítulo 8 e no verso... no capítulo 6 e no verso 10. Então os homens foram lá, denunciaram a Daniel. Daniel foi para a cova, o rei, né? O rei foi lá de manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste e disse o rei Daniel, a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele.
E também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei, e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, e foram lançados na cova dos leões, ele, seus filhos e suas mulheres. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, quando os leões se apoderaram deles, e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra: a paz vos seja multiplicada. Da minha parte é feito um decreto, pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, aleluia, e que permanece para sempre, e o seu reino não se pode destruir, e o seu domínio durará até o fim. Ele salva, livra e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Ele salvou e livrou Daniel do poder dos leões. Este Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Aleluia! Dá um aleluia, dá um glória a Deus quem está assistindo, ou quem vai assistir posteriormente. Vai dando um aleluia, vai compartilhando essa palavra de poder. Daniel, no capítulo 6, verso 10, quando ele soube do edito, aí que ele foi para casa e continuou fazendo a mesma coisa que ele sempre fez: adorar a Deus, a orar a Deus, a jejuar a Deus, a fazer a obra de Deus, a ser um autêntico homem de Deus. E é isso que nós temos que ser, autênticos homens de Deus e mulheres de Deus, propiciamente fazendo a vontade do Senhor, obedecendo-o em todos os seus mandamentos. E um dos mandamentos do Senhor ao qual eu obedeci recentemente foi me batizar nas águas em o nome de Jesus, porque eu era batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo há 25 anos atrás, e sempre estive na obra do Senhor. Mas agora eu entendi que o Senhor dos Senhores é Deus. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. É no nome de Jesus, conforme os apóstolos sempre eles batizavam em nome do Senhor. Muitas traduções atuais diz o nome do Senhor, mas o Senhor dos Senhores, o nome sobre todos, o príncipe da paz, o nosso Deus conosco é Jesus. E é no nome de Jesus que temos que ser batizados. Vai e começa a ver o que agrada a Deus, o que realmente é a vontade de Deus. Vai buscando, vai procurando e tu vai encontrar. Mas faça como Daniel. Quando a luta chegou, quando a perseguição começou, você que está no começo da caminhada, o diabo vai se levantar muito mais furiosamente, ele vai se levantar com muito mais planos contra a tua vida. Você vai ter que fazer escolhas, e escolha continuar adorando a Deus, a não remover os marcos antigos, a não deixar a presença do Senhor, a chama se apagar, a voltar-se para o Senhor o tempo inteiro. Continue com resiliência, com coragem, com intrepidez. E a minha oração nessa manhã é a seguinte: querido Pai, querido Deus, agora no poder e na autoridade do nome do teu Filho amado Jesus Cristo, a todos quanto chegar esta palavra através do Facebook, chegar essa palavra através do YouTube, essa palavra ser recortada e compartilhada em pequenos reels, em pequenos posts, lá no TikTok, lá dentro do Kawaii, lá dentro do Instagram. Em nome de Jesus, Pai, aonde for essa palavra agora, que o Senhor venha tomando com autoridade a todo aquele que compartilhar essa palavra, a todo aquele que se inscrever no canal do YouTube, a todo aquele que compartilhar também no canal do YouTube, que o Senhor venha, Pai, dentro da vida dessa pessoa, com autoridade e poder, dando coragem, dando intrepidez, dando, Senhor, coragem para enfrentar, às vezes, até os próprios dentro da sua congregação, que se levantam contra o chamado, contra a vocação específica de cada um. Ó Pai querido, Pai amado, vai de encontro às lideranças das igrejas, para que abram a sua mente, alarguem as suas tendas, entendam que o pregar o evangelho é para toda a criatura, não somente para um pastor, para uma missionária, para um evangelista, mas é o ide do Senhor, ovelha gerando ovelha,
Querido Deus, querido Pai, dá força, resiliência, tenacidade, esperteza, sagacidade a todo o membro que está começando agora nos teus caminhos, que aceitou Jesus há poucos dias, há poucos momentos atrás. Dá fortaleza de espírito a todo o obreiro, vai preparando, vai calçando com as sandálias do Evangelho, colocando o capacete da salvação, a couraça da justiça, vai colocando o escudo da fé, para que nós possamos prosseguir, para que nós possamos ir, para que nós possamos fazer o ide do Senhor, independente do que possa acontecer a nós ou às nossas famílias, o independente daquilo que o diabo se levante. Eu te peço, Senhor, agora com autoridade, com graça, com poder, vai de encontro a essas vidas, faça-se, Senhor, nas nossas vidas, como Daniel, o exemplo maior, lá no capítulo 6, verso 10, quando soube do edito do rei, que seriam lançados na cova dos leões todos aqueles que orassem ou fizessem petições ao seu Deus particular, mas não fizessem ao rei Dario, Pai querido, mas Daniel, imediatamente ao saber do edito, ele foi diretamente para o seu quarto fazer a mesma coisa que fazia antes, que nós possamos continuar nos marcos normais, que nós não retiremos os marcos antigos, que nós nos voltemos ao Senhor, que nós não deixemos a chama do altar apagar e nem colocar fogo estranho, mas a mesma chama do evangelho original, da pregação da tua palavra, desta verdade aqui, os 66 livros de capa a capa, que nós possamos ser obedientes a ti, Senhor, e fazer a tua obra sem medo, com toda a coragem, independente do que vão falar, independente do que vão julgar, independente do que vão fazer contra a tua vida. Ó, Pai querido, Pai amado, vai de encontro agora, Pai, a cada um dando coragem, poder e graça em o nome do Senhor Jesus. Amém e glórias a Deus. Aleluias. Querido, fica na paz do Senhor aqui no canal da missionária Elizabeth Maciel, dentro dos momentos preciosos, esse devocional bíblico. Fica na paz do Senhor nessa devocional aqui da manhã, que veio um pouquinho atrasado hoje. E hoje de tardezinha, mais um devocional aqui, todos os dias, 2 vezes por dia. Vai lá no meu Facebook, vai lá no meu canal do YouTube, acessa lá, canal da missionária Elizabeth Maciel, Momentos Preciosos Devocional Bíblico. Procura lá que você vai me encontrar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua família e que Deus te dê coragem para ser o obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade e não tem medo e nem vergonha de manejar essa palavra. Amém? Fica na paz do Senhor.